Seja bem-vindo à 64ª aula do curso de Física no canal Passo a Passo. Nessa aula, eu falarei sobre gráficos do movimento uniforme. Mas antes de adentrar nesse tema, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui ao tema dessa aula. Gráficos do movimento uniforme. Bom, nós temos no movimento uniforme o gráfico S vezes T. O que é S vezes T? É espaço pelo tempo. Observe aqui, ó, nesse exemplo. Eu tenho aqui a minha tabela, onde eu tenho ó, o meu espaço inicial e espaço final. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Está em centímetros. E tem aqui meu tempo inicial e meu tempo final. Tempo inicial 0, tempo final 10. Com esses dados, eu faço o que? Eu construo o gráfico. Então eu tenho aqui, ó, analise dessa forma. A abscissa aqui, que está em t, né, t segundos, ela equivale à abscissa x do plano cartesiano. A ordenada aqui, ó, que é s, que está em centímetros, equivale à ordenada y do plano cartesiano. Então, para você construir o gráfico, é só ligar os pontos. Quando o espaço inicial for 0, qual vai ser o tempo? 0. Quando o espaço for 5, qual vai ser o tempo? 2. Quando o espaço for 10, qual vai ser o tempo? 4. Para o espaço 15, tempo 6 segundos. Espaço 20, tempo 8 segundos. Espaço 25, tempo 10 segundos. Outra coisa a se considerar é a declividade da reta, porque através dela nós podemos selecionar que é um ΔS e um ΔT, que irá nos fornecer a velocidade do deslocamento, do movimento uniforme. Então, quando você absorver aqui os conceitos que serão trabalhados nas próximas aulas, você irá conseguir analisar um gráfico, conseguir, por exemplo, resolver exercícios que vão pedir para você determinar qual é o espaço inicial, qual é o espaço final, qual é a velocidade do móvel, o movimento é progressivo, o movimento é retrógrado, ou o corpo se encontra em repouso, simplesmente analisando o gráfico. Agora, outra coisa aqui que você deve compreender. O que é o movimento progressivo? Simples, ó. Para a equação da função horária, sempre que a velocidade for maior que zero, você terá um movimento progressivo. E aqui nós temos exemplos de gráficos onde você tem movimento progressivo. Ou seja, o movimento está sempre ó, em ascensão, independente de onde vai ser o espaço inicial. Observe, aqui eu tenho espaço inicial maior que zero. Então, sempre que eu tiver um gráfico que tem esse comportamento aqui, ó, eu vou ter um movimento progressivo. E ele pode começar com espaço inicial superior a zero, com espaço inicial igual a zero, ou com espaço inicial inferior a zero. Ou seja, imagine que eu tenho aqui no espaço ó, menos 1. E do menos 1, o gráfico parta e ele chega a marcar 10 positivo. Então observe, eu começo com espaço inicial inferior a zero, porém eu ascendo, vou até 10 positivo, e eu tenho o quê? Um movimento que é progressivo. Não porque o espaço saiu do negativo e foi para o positivo, mas porque a velocidade é positiva. A velocidade do deslocamento. Por que a velocidade é positiva? Porque o móvel, ou ponto material, está se dirigindo no mesmo sentido da trajetória. Agora, quando você tiver um movimento retrógrado, ou seja, sempre que você tiver um v inferior a zero na equação da função horária, você vai ter gráficos que vão ter esse tipo de comportamento. Eles vão estar, ó, enquanto no movimento progressivo você tinha uma ascensão, aqui não. Aqui você vai ter uma depressão. Por quê? Vai sempre vir ó, em ordem decrescente. Vai vir de valores maiores para valores cada vez menores. O gráfico vai ser sempre ó, em queda. Independente ó, do S0, do ponto inicial ser maior que zero, igual a zero ou inferior a zero. Haverá esse comportamento. Outra coisa que você deve aprender: gráficos de velocidade pelo tempo. Sempre que a velocidade for maior que zero e você tiver um movimento progressivo, você vai ter o quê?
um gráfico que vai ter essa característica aqui, ó. Vai ser o quê? Seus valores de velocidade, no que tange aqui ao movimento uniforme, vai ser uniforme, ou seja, você vai ter uma velocidade só, não importando o tempo em segundos. Poderá haver quebra no gráfico. Por exemplo, imagine que você começou no movimento progressivo, aí depois foi para um movimento retrógrado, e depois, por exemplo, o corpo entrou em repouso. Você pode ter isso no gráfico. Você pode ter o quê? Mais de um movimento no mesmo gráfico. Imagine, por exemplo, ó, como se daria esse movimento progressivo, retrógrado, repouso. Imagine se tem um carro que saiu de um determinado local e se deslocou no mesmo sentido da trajetória. Ou seja, imagine que um indivíduo saiu de sua casa e foi para o seu trabalho. E a trajetória é, ó, da casa para o trabalho. Então ele está indo no sentido do trabalho. Então a sua velocidade você vai considerar que ela é positiva. Porém, no meio do caminho, o indivíduo aí, seja por qualquer motivo, ele tem que retornar para casa. Então ele chegou no meio do caminho, faz um retorno e volta para casa. Então ele está fazendo o quê? Um movimento retrógrado, porque ele está indo contra o sentido da trajetória, porque a trajetória é de casa para o trabalho. E aqui ele foi, primeiro, ia de casa para o trabalho, né? Só que no meio do caminho ele retornou para casa, indo no sentido oposto da trajetória. Então ele começou a ter o quê? Um movimento retrógrado. Agora imagine que antes de chegar em casa, por qualquer motivo, ele parou o carro. Nesse momento que ele parou e cessou o movimento, ele teve o quê? Ele entrou em repouso. Então, poderá haver um gráfico desse tipo? Poderá, dependendo do exercício que nós vamos resolver. Você vai ter isso, você vai ter movimento progressivo, movimento retrógrado, repouso no mesmo gráfico. Porém, você deve lembrar disso aqui, ó, gráfico da velocidade pelo tempo. A velocidade, ó, ela corresponde à ordenada y no plano cartesiano. O tempo, a abscissa x do plano cartesiano. Então, o tempo você sempre vai marcar aqui, ó, como se fosse na abscissa x do plano cartesiano. A velocidade sempre, ó, vai equivaler a ordenada y no plano cartesiano. E sempre que o movimento for progressivo, você vai ter uma característica semelhante a essa. Sempre que for retrógrado, vai ter uma característica semelhante a essa aqui. Outra coisa a se considerar. Como a velocidade escalar é uma função constante do tempo, verificamos que, no intervalo de tempo considerado, a área limitada pelo gráfico e o eixo do tempo no intervalo considerado representa numericamente o deslocamento escalar do móvel. Ou seja, a área representa o quanto o móvel se deslocou em um determinado período de tempo. Por isso, a área é numericamente igual, esse n aqui representa isso, numericamente igual ao deslocamento escalar. Ou seja, ao ΔS, a variação do espaço. Observando que, ó, reta acima do eixo T, ou seja, movimento progressivo, ΔS maior que zero. Movimento retrógrado, como eu tenho aqui, ó, ΔS menor que zero. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o que foi explicado aqui. Nas próximas aulas eu irei trabalhar todos esses conceitos e o que foi dito aqui ficará ainda mais claro. Se você gostou desse vídeo, esqueça de deixar aí o seu like. Se você gostou desse canal, inscreva-se, tenha bons estudos e até os próximos vídeos.